Simone? Ok, obrigado. Boa noite a todos. É, Acho que a grande maioria já me conhece, mas quem não conhece, sou Rômulo Capelo Teixeira, especialização em clínica médica e também em medicina do esporte, agora medicina esportiva. Presidente da SOMERG, atual presidente da SOMERG, Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, também presidente da SOMEI, né, Associação Médica da Ilha do Governador, e também conselheiro do nosso Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Então, cumprindo um dever estatutário da nossa SOMERG, né? Uma das finalidades está escrito que é justamente essa, a parte científica, e estar atento a tudo que tem acontecido no nosso estado, na nossa cidade, nós resolvemos fazer esse bate-papo, essa palestra com o nosso colega, né, Dr. Alexandre Chieppi, um, um grande médico, um grande irmão, um grande ex-secretário, não, secretário do período tal, e também hoje no Conselho Regional de Medicina, né, na Comissão de Saúde Pública. Então, um prazer muito grande receber a todos nessa nossa primeira reunião científica da SOMERG de 2024 e da SOMEI também. Tenho aqui vários colegas, vários diretores da SOMERG, conselheiros, CREMERG, a nossa secretária, com toda a deferência, senhora, muito obrigado pela sua presença. A outros colegas de várias entidades aqui presentes também, é um prazer muito grande. E a nossa diretora científica, a doutora Célia. Nesse momento, antes de passar para a doutora Célia, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cláudia, para as suas primeiras palavras de boas-vindas dentro da nossa hierarquia aqui de progressão de uma sala. Muito obrigado pela sua presença, doutora Cláudia. Imagina, aqui não há hierarquia, aqui eu acho que somos todos colegas médicos envolvidos com uma temática que a gente tem muito apreço, porque a gente está trabalhando aí na vigilância desde muitos anos, entrei em 2001 na Secretaria de Saúde, e o CIEP também, no mesmo concurso, então a gente está aí trabalhando, enfrentando epidemias, e depois que a gente enfrenta também uma pandemia de Covid, a gente vê que a gente vai ficando cada vez mais cascudo. Acho que eu devo muito a essa experiência e essa sabedoria dentro da vigilância epidemiológica ao nosso querido Alexandre Chieppi, então é um prazer estar aqui para assistir e aprender cada vez mais. Obrigada a vocês pela consideração de falar comigo. Muito obrigada. Tá. Muito obrigado, tá, Cláudia? Chieppi, mais uma vez, não tem nem palavras para te agradecer. Muito obrigado mais uma vez, um grande companheiro, um grande amigo, um grande colega de caserna. Então, muito obrigado mais uma vez. Vou passar a palavra, então, para a doutora Célia, para fazer a abertura do nosso trabalho e passar para o doutor Alexandre Capelo, Alexandre Chieppi. Célia, muito obrigado mais uma vez, tá? Como nossa diretora científica, todo o suporte e apoio para a nossa reunião. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz e honrada de participar da SOMERG. Hoje a reunião SOMERG-SOMEI inicia o ano com a educação médica continuada, tendo a honra de ter você, colega do Conselho, Alexandre Chieppi, e nós temos aqui a presença de vários conselheiros e diretores e colegas do dia a dia, e muito me honra a presença da nossa secretária estadual de saúde, Cláudia Mello. Nós temos hoje um assunto que é de relevância, porque as arboviroses estão aí sempre, todo ano, mas temos agora um cenário atual, nós temos desafios que estão presentes, até porque, dessa vez, tem características um pouco diferentes dos anos anteriores, e nada melhor do que ter Dr. Alexandre Chieppi, quem não sabe, acho difícil não saber, já foi nosso secretário estadual de saúde, atual presidente do Instituto Vital Brasil, conselheiro do nosso Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro, conosco, e também é o nosso coordenador da Câmara Técnica de Saúde Pública. E nada melhor do que ele para trazer exatamente dengue, qual é o cenário atual e o que nós temos de desafios. Eu vou passar a palavra. Eu agradeço muito, Alexandre, sua participação abrindo os nossos eventos de educação médica continuada. Obrigada. Muito obrigado. Assim, palavras de amigos, assim, a gente relativiza, obviamente. Você é uma amiga, o Rômulo, então, uma história
muito grande. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui nesse primeiro evento científico da SOMERG, junto com a SOMEI. Agradeço muito a você e o Rômulo pela oportunidade, e muito me honra estar com vocês, tanto aqui como no Conselho. Agradecer muito a Cláudia, secretária de Saúde. A Cláudia, ela está na secretaria, a primeira mulher servidora da Secretaria de Saúde. Se vocês tiverem depois a oportunidade de dar uma olhadinha na página da Secretaria de Saúde, vocês vão ver o que é informação epidemiológica relevante sobre dengue. Vocês conseguem ter a visão de tudo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, vocês conseguem classificar os dados por município, identificar vários vários parâmetros epidemiológicos, tudo ao alcance da população, dos médicos, dos epidemiologistas, enfim. Então, é uma revolução na vigilância epidemiológica que vocês vão ver, obviamente, com a dengue é um desafio muito grande. A gente convive com dengue há muito tempo e o que a gente tem que fazer hoje, enquanto uma vacina eficaz, não está amplamente disponível para toda a população, a gente, obviamente, além das medidas de controle, garantir que nós, profissionais médicos, consigamos fazer o melhor atendimento possível para poder evitar o óbito. Então, agradecer muito. Eu vou cumprir o que eu acordei com o Rômulo inicialmente. A gente vai fazer uma apresentação breve. Nós temos 1 hora, um evento curto, então eu vou fazer uma apresentação breve para a gente poder também privilegiar o debate com os colegas, a troca de informação. O objetivo hoje aqui não é dar uma aula clínica, não é isso aqui. Vocês vão ver que o manual do Ministério da Saúde é muito claro em relação à conduta clínica. A ideia é a gente ter uma ideia da dimensão do problema e dos principais desafios que a gente vai enfrentar para poder atender bem a população. Não tem dúvida de que cada um de nós, olhando o manual, a gente vai atender muito bem. Agora, numa situação de epidemia, a gente sabe que a situação é um pouco diferente, né? Então, a gente tem que ter estratégias diferentes para essas situações. Então, eu vou pedir para... Eu não sei se vai passar por aí a apresentação ou se eu passo por aqui. O senhor pode passar, doutor, se houver alguma questão, eu tenho a palestra por segurança. Tá bom. Então, share screen, né? Tá conseguindo... Tá aí. Não está em modo apresentação, agora sim. Agora sim. Agora sim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário atual da dengue, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma pequena passada pelo cenário da dengue no Brasil. A gente está falando de uma arbovirose urbana, né? É importante a gente ter noção de que a dengue talvez hoje seja um dos maiores problemas em termos de doenças, de intensidade de transmissão aqui no Brasil. Mas é importante lembrar que tem outras arboviroses de importância de saúde pública e a gente vai ter que lidar cada vez mais com essas arboviroses, tanto as urbanas como as silvestres. Hoje a gente tem uma... Eu estava comentando anteriormente, estava em Brasília. Brasília vive uma tríplice epidemia, por exemplo, Brasília e Minas Gerais, Espírito Santo, uma epidemia de dengue, uma epidemia de chikungunya e uma epidemia de Covid, com um número de casos grandes de Covid. Mas as arboviroses urbanas elas estão aí e a possibilidade da gente ter, a cada ano que passa, uma alternância de epidemias é muito grande. Na medida que a população vai passando tempo e vão nascendo pessoas suscetíveis, esse pool de pessoas suscetíveis abre espaço para a ocorrência de epidemias cíclicas de arbovirose, que é isso que a gente vê principalmente na dengue, na zika e na chikungunya. Leishmaniose já é um quadro hiperendêmico no estado do Rio de Janeiro, é uma arbovirose também urbana que a gente vê ela crescendo, que é uma grande preocupação. E a gente também não pode deixar de ter um olhar para as arboviroses silvestres e para a gente, particularmente a febre amarela, que é possível que a gente venha a ter outros surtos de febre amarela na medida que o tempo vai passando e a gente não consiga garantir uma cobertura vacinal adequada para as pessoas. Então, é um cenário de grande preocupação. A gente não tem hoje estratégias eficazes de controle dos mosquitos urbanos. Então, nenhuma estratégia hoje, seja ela o mosquito com Wolbachia, seja ela o mosquito geneticamente
modificado, enfim, outras estratégias, elas não têm tido sucesso no controle do Aedes aegypti. Então, vocês podem ver que se isso fosse suficiente, talvez a gente consiga diminuir a intensidade de transmissão, mas a gente não consegue evitar uma epidemia. E depois do momento que a gente chega agora, menos ainda, né? Mas a arbovirose silvestre, então, não se controla. Então, temos que ter um sistema de saúde organizado para poder lidar com isso no futuro. Importante lembrar que o sistema de saúde tem que estar organizado para poder lidar com todas essas doenças e que se confundem muito em termos de sinais e sintomas. A gente estava observando agora, dentro do COI, que foi montado pela Secretaria de Saúde, que eu faço parte, um número, infelizmente, significativo de pessoas com leptospirose, por exemplo, em função das chuvas, que não tiveram seu diagnóstico muito tardio por conta da confusão que se dá com essas doenças todas. É muito difícil você fazer um diagnóstico numa fase inicial, numa fase aguda, da dengue, da chikungunya, da leptospirose, até do sarampo e da zika, que eventualmente tem um quadro mais característico de exantema, mas a gente sabe que tem um grupo grande de pessoas ali que esse diagnóstico diferencial é muito difícil. Então, ter um sistema de saúde muito organizado, seja ele público ou privado, para lidar com isso é extremamente importante. Os dados históricos que nós temos mostram que em inícios e finais de epidemia, ou no período interepidêmico, a letalidade relativa a essas doenças é muito elevada. Exatamente porque o sistema, às vezes, não está preparado para lidar com isso. E a gente está falando de epidemias anteriores, eu volto a frisar isso. Se a gente pegar as grandes epidemias anteriores, 2002, 92, 93, 2008, 2011, 2013, 2015, eram epidemias de dengue. Depois a gente teve epidemia de chikungunya, epidemia de zika. Agora a gente está começando a ter as epidemias tríplices dessas doenças, junto com as outras doenças que já costumam acontecer no nosso dia a dia. Então, o desafio, eu diria, hoje é um desafio ainda maior do que a gente tinha em tempos anteriores, por conta dessa circulação conjunta desses vírus todos, que muito provavelmente devido ao Covid, mudou a sazonalidade toda dessas doenças. A gente não imaginaria estar tendo agora Covid na intensidade que a gente está tendo. Não é época de Covid agora, né? A gente, historicamente, tinha uma sazonalidade muito marcada das doenças respiratórias, infecciosas respiratórias, das doenças relacionadas às arboviroses, de uma forma geral, era muito marcada no Brasil e no Rio de Janeiro. A gente sabia exatamente quando começava e quando terminava. E vocês vão ver pelos dados hoje que isso muda um pouco, né? Depois da Covid, a gente teve epidemia de influenza em dezembro, a gente está tendo epidemia ou alta transmissão de Covid agora, no período do verão, e, enfim, a circulação das outras doenças que a gente já esperaria agora. Então, o desafio para todos nós, gestores de saúde, profissionais de saúde, médicos, de uma forma geral, é muito grande. Esses são os dados da dengue. Desculpa, ele está no Rio de Janeiro, tá? Mas é dados do Brasil, tá? Está errado, depois eu vou corrigir para disponibilizar a apresentação, mas é dados do Brasil. Vocês podem ver que a região sudeste hoje é a região mais acometida, e isso muito relacionado à própria sazonalidade da doença, de certa forma. Não é época agora de dengue na região norte e nordeste do país. A tendência é que a gente comece a ter dengue nessa região a partir de abril, maio. Mas nos estados em que, historicamente, a dengue, as arboviroses costumam acontecer nessa época do ano, vocês veem a situação, né? Distrito Federal com uma incidência acumulada de 2.874 casos para cada 100 mil habitantes. É um número muito elevado, muito elevado. Minas Gerais, um estado com uma população enorme, já passa de 230 mil casos prováveis de dengue. Para vocês terem uma ideia, para efeito de comparação só, no ano de 2008, o estado do Rio de Janeiro teve em torno de 280, 300 mil casos notificados, né? E a gente tem uma população muito parecida com de Minas Gerais. Então, a gente está agora, no meado de fevereiro, já com uma taxa de incidência que supera 1.100 casos por 100 mil habitantes em Minas Gerais. E aí, Acre, Paraná, Goiás,
Espírito Santo, e a gente tem ainda o Rio de Janeiro com uma taxa de incidência de 321 por 100 mil casos, mas uma tendência de aumento, como vocês vão ver. Então, essa situação no Brasil, uma situação muito preocupante para essa época do ano. Vocês vão ver pelos dados que eu vou mostrar para vocês que, historicamente, a gente tem pico de transmissão de dengue aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, na segunda quinzena de março. Né? A gente está hoje entrando na segunda quinzena de fevereiro. Né? Então, é uma preocupação. A gente não sabe se isso é uma antecipação da epidemia ou se efetivamente a gente está no início dela. Né? Então, a preocupação é muito grande. No Rio de Janeiro, essa incidência, esses foram dados de ontem. Eu volto a dizer, visitem a página da Secretaria Estadual de Saúde. Todos os dados, você consegue os dados do município que você mora, do local que você mora, o número de casos confirmados, número de óbitos, vírus que predomina, enfim, tudo isso está disponível lá. A gente tem um pouco mais de 50 mil casos prováveis, sempre lembrando que a subnotificação de dengue, historicamente, é muito grande. 1.576 internações já esse ano, 4 óbitos confirmados, mas outros tantos em investigação. 3,19% de internação, um percentual alto de internação e uma letalidade de 0,01%, que certamente é muito maior do que isso. Quando a gente vê isso, é um gráfico da Secretaria de Saúde muito interessante, porque ele usa um modelo preditivo para poder avaliar qual seria o número de casos atual, considerando o atraso das notificações. Então, vocês vão ver ali que a gente tem ali embaixo a mediana móvel em vermelho, né? O limite superior, que é a média. A gente calcula mais ou menos a média dos casos dos últimos anos e faz esse cálculo do limite superior, limite inferior e mediana móvel. E vocês podem ver que a gente já está numa tendência muito grande de subida desde as primeiras semanas, na verdade, desde dezembro do ano passado, né? Mas principalmente a gente acentua muito no começo desse ano. E se a gente considerar os casos estimados, considerando o atraso de notificação, a gente chega a ter em torno de 20 mil novos casos por semana epidemiológica. Então, é algo muito, muito superior ao que a gente viu nos últimos anos. Eu diria que é um cenário que, se mantiver dessa forma, é um cenário que se assemelha aos anos de 2002 e talvez ao ano de 2008, quando a gente teve a maior epidemia da história aqui do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente tinha esse mapa de incidência por segundo município de residência, a gente pode ver que a gente tem dengue em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, nenhum município está sendo poupado. Os municípios próximos a Minas Gerais, a gente vê que a taxa de incidência é mais elevada, mas a capital preocupa bastante também. Então, a gente tem um quadro diferente dos anos anteriores. Se alguém já se lembrar dos anos anteriores, geralmente a gente tem um quadro de dengue que começa em um ano na região metropolitana e no ano seguinte a gente costuma ter o processo que a gente chama de interiorização. Esse ano, pela primeira vez, eu acho que é o primeiro ano que eu vejo isso, a gente tem uma dengue acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro ao mesmo tempo. 2008, se vocês lembrarem, a grande epidemia de dengue foi principalmente na região metropolitana, capital, Baixada Fluminense. 2011, da mesma forma, a gente teve na Baixada Fluminense, capital e os municípios próximos a São Paulo. E aí, no ano seguinte, a gente tem um processo de interiorização. Esse ano, uma situação atípica. A gente não sabe ainda por quê. Eu volto a dizer, se a epidemia de Covid modificou esse cenário todo, mas é uma situação diferente do que a gente viu anteriormente. E quando a gente vê essa série histórica por sorotipo circulante, eu diria para vocês que a preocupação talvez seja maior ainda. A gente não pega aqui os anos de 2002 e os anos de 2008. 92, a gente teve entrada de dengue, os primeiros casos de dengue a transmissão com mais intensidade na década de 80, com dengue 1. Na década de 2002, 2003, 2004, predominou dengue 3.
E a partir de 2008, em 2008 a gente entra o dengue 2. Depois do dengue 2, alternou muito o dengue 4 e o dengue 1. Desde 2008, a gente não tem uma circulação intensa de dengue 2 aqui no estado do Rio de Janeiro. A predominância de dengue 2, a gente teve até alguns anos com dengue 2, mas com uma quantidade de casos muito pequenos. O que isso quer dizer na prática? A quantidade de pessoas suscetíveis para dengue 2 aqui no estado do Rio de Janeiro é muito elevada. E se a gente pegasse esse gráfico aqui, essa barra aqui de 2024, no início do ano, era predominantemente dengue 1, o que estava circulando. E nas últimas semanas já começa o dengue 2 a começar os novos casos de dengue, a maioria já é por dengue 2. Isso é uma preocupação por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem uma população muito mais suscetível ao dengue 2 do que ao dengue 1. Então, isso é um dos ingredientes para a epidemia. E a gente sabe, por alguns estudos, que o dengue 2 é mais viscerotrópico do que o dengue 1. Né? A gente não dá para afirmar isso claramente, mas a gente teve com dengue 1 alguns casos de óbitos, mas a gente tinha muitos óbitos por dengue 1 relacionados à ação viral. No dengue 2, a gente tinha muitos óbitos relacionados ao processo de imunomediado, digamos assim, pelo vírus, em que a gente tinha extravasamento plasmático e aqueles quadros de choque da dengue e os quadros hemorrágicos da dengue. Então, quando a gente vê a letalidade do dengue 2, ela, pelos dados que a gente tem, é maior do que o dengue 1, do que o dengue 4. Então, é uma preocupação por esses dois motivos: suscetibilidade da população e pela ação viscerotrópica do subtipo 2 da dengue. E aí a gente vê agora que ele está espalhado, o vírus 2, por todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje ele não é o predominante, quando a gente vê o total de casos no Brasil, e volto a dizer, são todos dados da Secretaria de Saúde, estão todos disponíveis lá. Hoje, os 32,6% são casos de dengue 2, mas ele começa hoje a suplantar, e vocês podem ver que ele está espalhado por quase todo o estado do Rio de Janeiro, praticamente todas as regiões do estado, a gente tem dengue 2. Então, a tendência, se a gente pudesse arriscar um palpite, com base na experiência anterior, é que dengue 2 vai suplantar o dengue 1, e aí é uma preocupação por conta da suscetibilidade da população. Quem nasceu de 2008 para cá, em tese, não teve contato com o vírus 2 da dengue. E aí é importante, para a gente poder encaminhar para algumas considerações, para a gente poder depois fazer o debate, entender um pouco do que a gente está lidando, né? Como se lida com esse... Porque uma coisa é a gente entender o paciente com dengue no nosso consultório, ou numa UPA, ou num hospital. Outra coisa é lidar com uma epidemia de dengue que, se não for bem conduzida, ela desorganiza o sistema de uma tal forma que não só os pacientes com dengue morrem, mas os pacientes que têm outras doenças críticas também não conseguem atendimento, os pacientes com doenças cardíacas. Eu lembro que em 2008, quando começou a se montar as tendas de hidratação, o tempo de espera de atendimento numa UPA chegava a 13 horas. Você imagina você chegar numa UPA para atendimento e esperar 13 horas para poder ser atendido. Então, se não se organizar isso numa situação de epidemia, a gente não atende bem nem os pacientes com dengue e a gente não consegue atender os pacientes que ficam doentes por outras coisas, naturalmente, que a gente já atende no sistema. Então, a gente tem que dividir essa fase da dengue em duas fases, em que a gente tem que monitorar elas de uma forma muito, muito intensa. Uma fase febril inicial, que a gente vai ter um quadro inicial de uma febre, de uma cefalia. A febre é praticamente predominante, mais de 90% dos casos são com febre. A cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroarbitrária, anorexia, náuseas, vômitos. A diarreia está muito presente nos casos esse ano, pelo que a gente está vendo, e os quadros de exantema, que também pode acontecer. E a fase crítica, que talvez seja a fase mais negligenciada, porque, ao contrário do que a gente vê nas outras doenças, quando a evolução é ruim, o paciente piora muito clinicamente. O paciente com dengue, não. É exatamente o contrário, né? Geralmente, as doenças infecciosas, quando você não trata adequadamente, o paciente piora a febre, piora o quadro clínico geral, enfim.
Na dengue, ele piora quando ele começa a melhorar. E aí o sistema tem que estar muito organizado para poder captar esses pacientes, para que eles não sejam negligenciados nas portas de entrada do sistema de saúde de uma forma geral. E é exatamente isso que mostra esse quadro, que é um quadro do manual do Ministério da Saúde, que mostra, primeiro, o que é natural da dengue, né? Não adianta ficar preocupado com plaqueta baixa. A plaqueta vai estar baixa no começo, né? No meu entendimento, e aí eu coloco de quem sustentou isso, mesmo quando estava na Secretaria de Saúde, é importantíssimo fazer acompanhamento do hematócrito. É o hematócrito que vai ser o primeiro sinal laboratorial de que alguma coisa está indo ruim, que é principalmente o aumento do hematócrito, que está de respeito diretamente ao extravasamento plasmático, que está relacionado a essa fase crítica da dengue. Então, a gente tem que separar muito bem, porque também o sistema, às vezes, não dá conta numa situação de epidemia se a gente resolver fazer tudo para todo mundo. Tem alguns exames que a gente tem que fazer quase como se fosse uma rotina numa linha de fabril. O paciente que chega com suspeita de dengue, na minha opinião, ele tem que ser feito o hematócrito, né? Isso é um exame fundamental. Da mesma forma que tem que ser feito um exame clínico muito detalhado. A gente tem que relevar um pouco a questão das plaquetas. A gente está vendo hoje um excesso, às vezes, de internação de pessoas que não precisam internar, às vezes por conta só de queda de plaqueta, que faz parte de um quadro natural da dengue. Então, esse manejo é um manejo que a gente tem que entender muito bem para a gente não negligenciar aqueles pacientes que estão evoluindo para formas graves, mas, ao mesmo tempo, não sobrecarregar o sistema, que, obviamente, ele é limitado, um paciente que, eventualmente, podem ser acompanhados de forma domiciliar e voltar ali para a gente poder fazer a reavaliação dele. E aí eu colocaria alguns pontos críticos só para a gente finalizar, para a gente poder entrar no nosso debate. Primeiro, é fundamental organizar a organização do fluxo de pacientes com dengue nos serviços de saúde, sejam eles públicos, sejam eles privados. A gente, ao longo desses anos, a Cláudia esteve comigo desde 2008, a epidemia de 2008, a gente passou por todas elas e a gente vê isso claramente. A gente já viu serviços privados que faziam triagem com NS1, e se o NS1 desse negativo, ele mandava embora porque não era dengue. A gente já via sistemas locais que faziam uma classificação de risco que era absolutamente incompatível com a história natural da dengue. Então, acabava com os pacientes graves ou os pacientes no grupo C da dengue, às vezes eram classificados no grupo A, no grupo B, e efetivamente a gente via os problemas. A gente já viu também algumas epidemias de dengue, os pacientes do grupo C sendo encaminhados para internação hospitalar e ficando isolados numa enfermaria de um hospital, sem nenhum tipo de monitoramento mais intensivo. E eu não estou falando de monitoramento intensivo armado, com monitorizado, nada, mas o paciente com dengue ele precisa ser reavaliado de tempos em tempos. Então, a organização desse fluxo de pacientes com dengue no serviço de saúde é absolutamente fundamental, sob risco da gente ter pacientes que podem se salvar se eles forem devidamente acompanhados e reavaliados, sendo encaminhados para serviços que efetivamente não vão ter condições de fazer isso. Então, às vezes, estabelecer os centros de hidratação em que a gente consegue acompanhar aquele paciente de perto, reavaliar ele todo dia, às vezes tem mais efeito do que eu botar esse paciente desse numa enfermaria que ele vai ser avaliado a cada 6 horas, a cada 8 horas como profissional de enfermagem e avaliado a cada 24 horas pelo médico. Então, essa organização é fundamental. E adequar esse fluxograma da dengue, de classificação de risco para dengue, para classificação de Manchester ou qualquer outra classificação que seja usada no serviço de emergência. A gente costumava brincar que o paciente de dengue é aquele paciente que morre quietinho. Então, ele não vai fazer confusão na emergência, ele não vai gritar, porque é aquele paciente que está evoluindo para choque. Os sinais são muito sutis. Então, se a gente não reclassificar esse paciente sempre, não reavaliar ele sempre e não classificar ele adequadamente, talvez até estabelecendo fluxos diferenciados dentro do serviço de saúde. Eu lembro que nas UPAs, em determinado momento, a gente falava, olha, essa enfermeira na classificação de risco, esse médico, só vão atender o fluxo de dengue, porque eles
eles vão ganhando aprendizado ao longo do tempo, né? Quando a gente pulveriza isso para todo mundo, a impressão que a gente tem que, às vezes, todo mundo... A gente está falando, obviamente, uma situação de epidemia, né? Parece que todo mundo é mal atendido. Então, organizar isso de acordo com a realidade de cada serviço é absolutamente fundamental, sob risco da gente não atender bem absolutamente ninguém. A classificação de risco é imperativa, é fundamental. Não dá para acompanhar paciente de dengue sem classificá-lo ele a cada momento. A primeira coisa que tem que se fazer no paciente com dengue é classificar ele. Eu lembro da época que a gente, em algum momento, as UPAs muito cheias, a gente falou, olha só, o paciente só vai chegar no consultório médico já com hematócrito, porque senão ele vai fazer 2 consultas. E a gente não tem condição de fazer isso, porque o hematócrito é fundamental. Como que eu vou avaliar esse aumento do hematócrito se não tiver o exame ali disponível, né? Então, a classificação de risco, seja pela equipe de enfermagem, seja pela equipe médica, é fundamental. Não dá para atender, não dá para conduzir clinicamente um paciente de dengue sem classificá-lo. E eu digo para vocês, esse manual que o Ministério da Saúde tem hoje, que não é um manual novo, é um manual que foi construído, inclusive com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, alguns anos atrás. É um manual que é difícil, eventualmente, a princípio, mas depois que você entende ele, é um manual muito assertivo no que diz respeito à conduta clínica desses pacientes, desde que ele seja classificado. Outra questão importante que a gente viu nos últimos anos é muita atenção à hidratação. A hidratação é fundamental. Se a gente não tem tratamento para dengue, a gente tem algo que pode postergar ou pode, eventualmente, até evitar alguns casos graves, que é a hidratação. A gente recomenda que a hidratação oral tem que ser iniciada ainda na sala de espera. Todos os pacientes ali da sala de espera já devem receber hidratação oral, independente da sua classificação. A hidratação, ela, às vezes, é muito volumosa, então a gente tem que tomar muito cuidado, obviamente, com o risco de sobrecarga, né, hídrica, principalmente pacientes idosos. Então, esses pacientes, principalmente os idosos, mas as crianças, enfim, todos os outros, eles têm que ser muito bem avaliados pelo risco de encharcar, né? A gente tem que procurar sempre sinais de edema pulmonar, enfim, porque é uma hidratação vultuosa. A gente está falando de uma permeabilidade capilar extremamente aumentada, em que a gente vai colocar líquido para dentro, parte importante desse líquido vai extravasar, e vai extravasar mesmo, não tem jeito, vai demaciar o paciente, mas a gente tem que hidratar, porque está ali a gênese do problema, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que monitorar muito de perto esse paciente sob o risco da gente ter complicações relacionadas à sobrecarga de fluidos. E aí, uma questão que eu diria que, se eu tivesse que separar só um slide para mostrar para vocês, se eu tivesse 1 minuto nessa conversa com vocês, eu escolheria esse slide, que é a ênfase nos sinais de alarme. A maioria dos sinais de alarme ela já é resultante, nem todos, né? Mas a grande maioria já é resultante desse aumento da permeabilidade vascular, que é a grande questão relacionada à evolução para os casos graves de dengue. Se a gente consegue identificar esses sinais de alarme o mais precocemente possível, a gente consegue salvar a imensa maioria desses pacientes. Então, a dor abdominal intensa, seja ela referida à palpação, geralmente contínua, os vômitos persistentes, o acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, a hipotensão postural ou lipotímia já é um sinal de alarme, a hepatomegalia, sangramento de mucosa e a letargia ou irritabilidade. Esse quadro ele tem que estar dentro do consultório de todos os médicos que atendem e os serviços de urgência e emergência. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir identificar aqueles pacientes que estão começando a evoluir para a forma grave. E aí, por isso que eu digo que o paciente ele tem que ser reavaliado a cada consulta, porque o quadro é muito dinâmico. Então, às vezes, a gente manda o paciente para casa e o paciente chega em casa e ele começa a fazer uma hipotensão. Então, além da gente avaliar, a gente tem que informar ele que, se ele aparecer com dor abdominal intensa, com vômitos persistentes, com hipotensão postural, com sangramento de mucosa, com letargia, ele tem que voltar imediatamente para poder ser reavaliado. No sistema público,
a própria ficha que é dada para ele retorno dele, já tem o alerta para esses sinais de alarme. Nós, médicos, a gente tem que enfatizar isso muito cada vez que a gente vai reavaliar ou avaliar ou liberar um paciente com dengue. Avaliar a presença de sinais de alarme e enfatizar. Caso você apresente qualquer uma desses sinais ou sintomas, você retorne imediatamente para a gente reavaliar. E, por último, eu volto a dizer, atenção ao diagnóstico diferencial. A gente está tendo casos de Covid-19. Eu falei, voltei de Brasília agora, a gente vive uma tríplice epidemia de chikungunya, dengue e Covid-19 lá. E atenção aqui no Rio de Janeiro à leptospirose. Não foram vários casos de leptospirose que foram manejados de forma inadequada, porque houve suspeita de dengue, na verdade, leptospirose. Não é fácil o diagnóstico diferencial inicial, mas a gente tem que fazer uma boa história clínica. Em caso da gente ter alguma relação desse quadro de febre, ou de exantema, ou de artralgia, com exposição à lama ou água de enchente ou de esgoto, o ideal é que a gente pode manejar como dengue, mas a gente também comece o tratamento para leptospirose, mesmo tratamento sindrômico. Porque aguardar o diagnóstico laboratorial de leptospirose eventualmente pode ser muito tarde. Então, a gente inicia o tratamento sindrômico se a gente tiver essa... Eu digo isso porque foram vários casos que foram investigados pela Secretaria Estadual de Saúde esse ano, que no final constata-se que o óbito do paciente foi leptospirose. Eu termino aqui agora, abro para as considerações, para o debate, que eu acho que agora é a parte mais importante, que todo mundo efetivamente pode contribuir, e acho que a gente tem algum tempinho ainda. Obrigado a todos. Obrigado, Kep. Brilhante apresentação e nos traduz uma coisa muito importante. Fiz algumas anotações aqui, mas a doutora Célia vai conduzir as perguntas aí. Tudo que parecia ser uma coisa retilínea na medicina, a gente sabe que o que era verdade ontem já não é mais verdade hoje, né? A mudança da interiorização, como foi uma das coisas citadas, a época do ano para aparecimento de alguma dessas arboviroses e coisas parecidas. Então, você trazendo essas informações com caráter epidemiológico importante e a parte clínica com esses sinais, eu acho que é de fundamental importância para todos nós que fazemos o consultório no dia a dia. Eu vou passar então para a doutora Célia, nós já estamos vendo que já tem o doutor Benjamin inscrito. Obrigado, que eu volto a falar no final. Obrigado. Bom, eu não posso deixar de dizer que foi brilhante, que você conseguiu, nesse curto tempo, dar exatamente o que nós precisávamos, que era esse panorama e esse diagnóstico que nós estamos tendo que ter muito cuidadoso em relação ao que vemos dessa vez, que são arboviroses que têm semelhanças em determinados momentos do quadro clínico e que é um grande desafio para a rede, né? Nós estamos aqui com alguns inscritos. Vou passar para o Benjamin e, a seguir, Simone vai sinalizar a cada pessoa que tiver uma pergunta. Muito, muito obrigada, Alexandre. Foi brilhante. Por favor, Benjamin. Boa noite aí a todos os colegas, né? Quero primeiro registrar, Ron, e parabenizar você, que da mesma maneira que nós encerramos com chave de ouro o ano passado, nós estamos iniciando com uma palestra realmente brilhante do Dr. Kiep, não esperaria outra coisa, né? E dizer que nas duas oportunidades, tanto no final do ano quanto agora, a doutora Cláudia Mello estava conosco, está conosco. Então, falo isso para valorizar a presença aqui e valorizar também a qualidade das pessoas que estão assistindo. Praticamente, a Célia tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente o que ela falou, então quero parabenizar todos, você, doutora Célia, pela condução aí do evento e pela parte científica aí da SOMERGE, e também o nosso brilhante palestrante. Obrigado. Doutora Célia, próxima inscrita, a doutora Beatriz.
Por favor, Beatriz. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar primeiro a diretoria da Somerge pelo evento. Não consegui chegar exatamente no começo, mas já peguei uma grande parte do evento, assim, de extrema qualidade. Então, parabenizar o Rômulo, a toda a diretoria da Somerge. É uma preocupação essa epidemia, né? Uma coisa que a gente tem visto com essas enchentes, principalmente na Baixada, né, da leptospirose e a gestante também, né? E o despreparo que a gente vê dos colegas recém-formados em diagnosticar uma leptospirose, a rabdomiólise na leptospirose é muito rápida. Então, assim, a gente vê uma falta de preparo desses colegas, né? E eu acho que a informação levada, e principalmente nas gestantes também, que já é uma população de risco, né? E elas foram, e a população foi muito pega nas enchentes e com essas chuvas também. Então, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que batalhar para difundir, porque o pessoal está focado. Dengue, Covid, dengue, Covid, dengue, Covid. Esquece das arboviroses, esquece da leptospirose e está papando mosca aí, principalmente um despreparo dos recém-formados. É uma coisa, é um sinal de alerta aí, aproveitar a doutora Cláudia, que está sempre com a gente, também com o CREMERGE, e que faz um excelente trabalho, ajudar nessa difusão aí desse conhecimento também. Tá bom? É só isso. Parabéns a todos. Parabéns, Kiep. Simone? Doutora, próximo inscrito, doutor Emílio Zilli, por gentileza. Por favor, Zilli. Doutor Zilli, por favor, com a palavra. Simone, enquanto não nos ouve, algum outro colega já está inscrito? Não, nenhuma inscrição no momento, doutor Rômulo. Tá. Kepe, em termos de tratamento, no primeiro momento de consultório, além da hidratação, que a gente tem que formalizar de uma forma bem plena a esse paciente, quais outras medidas que nós poderíamos adotar, por gentileza, no consultório, no dia a dia, para todos os colegas? Bom, além da hidratação, Rômulo, que pode ajudar muito, a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar, né? Manter ou iniciar medicamentos que eventualmente possam complicar. Então, por exemplo, a gente evita, nessa fase aguda da dengue, os anti-inflamatórios não esteroidais, então, geralmente a gente evita isso. Tem uma fase, uma parte ali do manual que é muito interessante, que é a questão do manejo do paciente cardiopata, quando você suspende ou mantém os antiagregantes plaquetários ou o ácido acítico salicílico, enfim, porque você tem uma questão principalmente relacionada ao extravasamento plasmático, mas você tem uma questão também relativa à agregação plaquetária, né, na dengue. Então, ter muito cuidado na questão dos medicamentos é fundamental. Então, o manejo do paciente com dengue portador de comorbidades talvez seja um grande desafio, né? E o paciente jovem, ígido, o que você tem que fazer é hidratação oral e reavaliação clínica e laboratorial de acordo com o estadiamento clínico dele, e aí não tem muito mais o que fazer. Mas uma atenção muito grande ao paciente portador de comorbidades, porque esse paciente, eventualmente, ele pode ter que substituir algum tipo de medicamentos, e alguns tipos de medicamentos, se a gente negligenciar, por conta da dor, ele acaba que pode utilizar, seja o ácido acetil salicílico, seja os anti-inflamatórios. Então, essa orientação em relação aos medicamentos, porque ele está com dor. E se a gente não orientar ele, ele vai tirar a dor do jeito que ele achar que melhor. Entendeu? Ok. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido, que nós temos os idosos, muitas vezes usando anticoagulantes, e até mesmo a gestante usando anticoagulantes, as que têm trombofilia. É difícil conduzir, né, essas pacientes, caso tenha dengue ou qualquer outra Difícil, arbovirose. Célia. E aí o manual, se for ver lá, ele é muito claro. A gente tem que ver qual é o tipo de... Por exemplo, tem pacientes com stent, por exemplo, em uso de anticoagulante.
Aí tem que ver a assistente farmacológica, não é farmacológico, como que se dá esse manejo. Às vezes a suspensão ela é temporária, às vezes não vale suspender o AS, porque também o efeito dele também não é imediato, entendeu? Da suspensão. Então, esse manejo do paciente em uso desse tipo de medicamento tem que ser muito cuidadoso, entendeu? Então, cada caso ele vai ser reavaliado de acordo com qual foi a indicação clínica, né? Às vezes a gente tem gente que usa ácido acetil salicílico porque tem histórico familiar tem de tudo, né? Mas Sim. não, tem aqueles outros pacientes que efetivamente estão fazendo algum tipo de tratamento e que a gente tem que tomar cuidado também para não interromper o medicamento sob risco de ter uma compressão cardiológica. Então, cada paciente ele tem que ser avaliado muito direitinho. Esse manual do Ministério da Saúde ele é muito cuidadoso nessa parte da avaliação da gestante do paciente cardiopata. Ótimo. Nosso diretor, Emílio Zilli, por favor. Tá sem áudio. Boa noite, desculpe, eu peguei o bonde andando, depois minha internet caiu, eu entrei e saí, bom, agora estou aqui. Obrigado, boa noite, Célia, boa noite a todos. Alexandre, boa noite, muito obrigado aí pelos teus ensinamentos, né? Pela tua aula, uma verdadeira aula magna e objetiva. Eu tenho uma dúvida, essa dúvida que foi levantada do anticoagulante, eu já me comuniquei até com o fabricante, inclusive da vacina, e não tive resposta. Mas eu tenho uma dúvida em cima de vacina. Nós sabemos muito bem que a população mais susceptível, que tem maior mortalidade, que é a população adulta, e aqueles pacientes que têm comorbidade, infelizmente não vão ser cobertos pela vacina, até porque a vacina não foi testada nesse grupo. E eu queria perguntar a você o seguinte: existe alguma chance da vacina de febre amarela ter alguma reação cruzada com a vacina da dengue e dar algum tipo de proteção? Obrigado. Tá, obrigado, Zílio. Muito obrigado pela pergunta. Uma consideração só, né? A escolha da idade da vacinação da dengue pelo Ministério da Saúde foi pelo fato de você não ter uma quantidade suficiente, não, obviamente teria que vacinar toda a população, né? Com exceção da população idosa agora, que os estudos ainda estão em andamento. Então, qualquer indicação de vacinação acima dessa faixa etária é off-label, então o Ministério da Saúde não vai fazer. Mas a escolha dessa faixa etária, apesar dela evoluir para menos condições graves do que a população com comorbidade, é uma população que responde mais à vacina. Então, se você quer ter algum tipo de efeito também em termos de suspensão de cadeia de transmissão, essa é uma faixa etária interessante para se vacinar. Mas a quantidade de vacina é muito pequena. Especificamente em relação à vacina de febre amarela, não tem nenhum estudo que mostre qualquer tipo de proteção. Tá? Eu, pelo menos, desconheço qualquer estudo conclusivo que mostre qualquer tipo de proteção. Se houvesse algum tipo de proteção, a gente não estaria passando pela situação que a gente está passando também. Porque a nossa cobertura de vacina de febre amarela no Brasil é uma cobertura, depois da epidemia que nós tivemos alguns anos atrás, é uma cobertura muito alta. Tá? Não teria sentido a gente ter, se tivesse algum grau de proteção, a gente ter a quantidade de casos graves hoje, que está muito semelhante às epidemias anteriores, quando a gente não tinha essa cobertura tão elevada. Se lembrar, a cobertura de febre amarela era só para quem viajava ou para quem morava em área endêmica. Muito recentemente que isso foi para toda a população. Se não me engano, foi a partir de 2015, 2016. Então, além de não ter os estudos, do ponto de vista epidemiológico, eu não vejo evidência de que tem algum tipo de proteção cruzada. Muito obrigado, viu? Enquanto o outro colega se inscreve, você pode falar para a gente a respeito dessas prevalências do tipo 1 e 2, que vai crescer e você acredita que vai ultrapassar o tipo 1? E no mundo, o 3 e o 4 e a chegada dos possíveis sorotipos aqui? O que significaria em termos epidemiológicos, por favor? Romulo, nesse mundo globalizado que a gente vive, olhar para o mundo é quase que irrelevante em termos de entrada ou circulação de novos vírus aqui no Brasil. Por que eu estou querendo te dizer isso? Historicamente, na dengue, o que a gente vê é que o vírus ele entra
se consolida e cresce em termos de produção de casos na medida que você tem uma população mais suscetível ou menos suscetível. Por isso que a gente tem, historicamente, ao longo dos anos, epidemias cíclicas de dengue em que você alterna os subtipos de vírus. Porque na medida que você tem uma epidemia de dengue muito elevada, aquela população, em tese, tem uma parte importante da população que adquire uma imunidade e aí você diminui o número de suscetíveis. E na medida que você vai avançando, a população vai nascendo e aí você vai aumentando novamente o número de suscetíveis. Então, o que eu quero dizer com você? Na Ásia, hoje, circula com mais intensidade o dengue 4, dengue 1, a gente tem alguns países que circulam o dengue 3. Aqui no Brasil, a gente tem praticamente predominância do vírus 1 e 2, e aqui no Rio de Janeiro também. E aí, quando eu digo que o vírus 2 tem uma tendência maior de suplantar o vírus 1, é exatamente pelo fato de que 2011, 2012, 2013, 2015, nós tivemos epidemias importantes para o vírus 1. E a última vez que o vírus 2 causou epidemia no Rio de Janeiro foi em 2008. Então, a gente tem parte importante da população do estado do Rio de Janeiro mais suscetível ao vírus 2 do que ao vírus 1. Então, acho que não tem espaço hoje para recirculação do dengue 4 com intensidade. É um vírus que faz menos viremia. Ele só vai entrar quando tiver uma lacuna muito grande desse vírus. O vírus 3 seria uma preocupação, mas hoje a grande preocupação para esse ano e para o ano que vem, no meu entendimento, é o vírus 2, com todas as complicações que ele tem, que é a questão da viscerotropia. Ok. Kepe, podemos rapidamente, num parênteses, tá? Desculpa a minha colocação agora, mas entre parênteses o seguinte: e tudo que se fala em relação aos mitos, e a televisão está propagando, as pessoas falam de um para outros e tudo. Essas coisas caseiras de proteção individual. A coletiva nós sabemos que é amplamente relatada, temos que tomar cuidado com as águas paradas, precisaríamos de um plano de saneamento muito maior do que nós temos e coisas afins. Agora, os usos, as coisas mais escabrosas que nós escutamos no dia a dia. O que é mito, o que é verdade, por gentileza? Até porque nós temos médicos de todas as especialidades aqui, e essa palestra também ela vai para o YouTube. Então, às vezes, um colega que queira se inscrever, vai assistir com um familiar, o que tem de mito e verdade dentro do que a gente está escutando por aí? Você pode dar uma pincelada, por favor? Pode. Tem algumas coisas que são mitos, obviamente, outras que são verdades absolutas, né? Verdade absoluta é que a gente tem um mosquito extremamente domiciliado, adaptado ao meio urbano, salvo vem novas tecnologias, como a Wolbachia, por exemplo, e eu acredito muito mais na Wolbachia do que nas outras tecnologias aí, que é uma tecnologia sustentável, mas que a gente tem que ganhar escala ainda no Brasil. A gente não vai controlar esse mosquito. É um mosquito que tem características muito claras de atividade no início da manhã, no final da tarde, por uma questão muito simples. É um mosquito que literalmente gosta de sombra e água fresca. Ele não gosta de exposição ao sol. Então, por isso que a gente tem uma maior atividade dele no início da manhã e no início da tarde, no início da manhã e no final da tarde. Mas dentro de casa, ele tem sombra e água fresca. Então, quando ele está dentro de casa, ele vai ter a sua atividade o tempo todo. Então, a gente, na verdade, a gente tem que se proteger o tempo todo. Algum tempo atrás, a gente não falava de proteção individual. A proteção individual hoje é fundamental. Qualquer substância que mude o cheiro da pele, ele tem a capacidade de afastar o Aedes. O problema é que a grande maioria das substâncias caseiras ela tem um tempo de duração muito pequeno. Então, acaba que a pessoa não consegue ficar aplicando aquilo dali de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Por isso que os novos repelentes, os repelentes hoje que tem duração de 12, às vezes até mais tempo, eles são mais eficazes. A gente sabe que não é algo tão acessível, mas é eficaz para você se proteger. O mosquito Aedes é um mosquito que voa baixo. Então, geralmente, a gente vai ser picado do tronco para baixo, o adulto. Mas a criança tem que tomar um cuidado, porque você tem que proteger, inclusive, o rosto dela. Então, o ideal é que você aplique o repelente também. Então, assim, estou dizendo do repelente, porque o repelente, durante muito tempo não se falava dele, e hoje ele é fundamental. Do ponto de vista de proteção individual, não é isso. Tem muita gente que usa óleo, tudo isso ajuda.
mas ele tem um limite de tempo que acaba que, com o tempo, a pessoa se descuida e não vai utilizar. Fora isso, medicamento, vitamina B12, e aí tem uma vitamina, nada disso, nada, nenhum medicamento tem comprovação de ação antiviral. O que se tem que fazer hoje é manejo clínico adequado, diagnóstico adequado, tomar muito cuidado com os exames laboratoriais, porque num país como o nosso, de população já muito infectada, o exame de NS1, parte importante da população já tem produção de anticorpos neutralizantes que diminuem a quantidade de NS1. Então, os testes de NS1 hoje são bons, os testes rápidos, mas na primeira infecção ele tem uma sensibilidade de 90%, mas nas infecções secundárias e terciárias, essa sensibilidade às vezes cai para 60%. A gente tem que, então, além do manejo clínico adequado, também saber manejar o resultado dos exames laboratoriais, sob risco da gente deixar paciente com dengue passar e sob risco da gente não fazer diagnóstico diferencial. Então, um apanhado geral é isso. Assim, não apesar de ser uma doença simples, ela no manejo clínico em larga escala, ela traz complicações por conta da própria característica clínica e laboratorial dela. Ok. Bom, agora eu passo a palavra para o doutor Antônio Braga, conselheiro do CREMERGE, meu colega da UFRJ e assessor direto da nossa secretária estadual de saúde. Está nessa batalha contra o dengue, né, Antônio? Muito obrigado, Celinha. Boa noite a todos. Cumprimentar a nossa secretária, a doutora Cláudia Mello, que é absolutamente devotada à fala do nosso secretário emérito, doutor Kiep, a quem eu parabenizo pela excelente apresentação. Queria muito, Rômulo, te cumprimentar também numa fala inicial, como foi importante esse webinar, sabe, Benjamin? Eu vejo aqui na plateia, né, nossos ex-professores, professora Denise Marangoni, vejo o doutor Regis Kreshman, que é professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que está coordenando o grupo de trabalho de dengue e gravidez da Febraso. E aqui, meu amigo Dr. Kiep, salientar uma figura muito especial nessa pandemia, que é a população obstétrica. As pacientes gestantes, meu amigo Kiep, que chegam numa maternidade com queixa de vômito, de dor abdominal, de cansaço, são facilmente confundidas com sintomas absolutamente comuns da gestação. Então, nesse momento epidêmico, é muito importante, a minha fala aqui é para reforçar que dengue na gravidez, ela mata muito mais essas mulheres do que quando comparado com mulheres não grávidas. O odds ratio chega a ser 140 vezes maior de morte nos casos de dengue grave em relação a uma mulher na mesma idade, nas mesmas condições clínicas. Parece que o mosquito tem uma predileção por picar grávidas, porque grávida, na sua modificação do organismo materno, secretaria mais gás carbônico, tem uma temperatura corpórea cerca de meio grau acima das pessoas não grávidas, isso atrairia o mosquito. Então é absolutamente essencial que a gente tenha um olhar para a população obstétrica. E uma notícia que eu compartilho aqui em primeiríssima mão, nem o Dr. Rez ainda sabe, nós vamos lançar o manual de dengue e gravidez semana que vem no Ministério da Saúde, o manual da Febraso, a convite do Ministério da Saúde, esse manual que nós estamos fazendo, o Dr. Rez, que é o presidente da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infecciosas, e eu queria muito compartilhar, aproveitando essa riquíssima audiência, atraída pela fala potente do meu amigo secretário e hoje conselheiro, doutor Alexandre Kiep, que brilhou nas suas considerações. Parabéns, Kiep, foi muito valorosa a sua apresentação. Obrigado, Braga. Você é um amigo também, eu relevo os elogios, mas muito obrigado. Brilhante você. Na verdade, eu quero ver sua próxima palestra sobre dengue na gravidez, que eu concordo com você. É um desafio, se a gente está falando do desafio que é a dengue, o desafio da dengue na gravidez, tanto para o diagnóstico como manejo clínico, eu diria que é enorme. E o impacto em termos de saúde pública, e eu diria, Braga, que é a primeira vez que a gente está vendo tanto acometimento de grávida.
Eu não lembro, na epidemia de 2008, 2011, tanta grávida cometida como a gente está vendo agora. Meu amigo, mas ó, doutora Cíntia Core está presente aqui, doutora Luz Marina está presente aqui, quem foi obstetra viu esses casos, e eles estão aumentando, você tem toda a razão. Então, a nossa secretária, a doutora Cláudia, ela teve um olhar, obviamente, geral para todos, mas ela está muito empenhada em duas populações cujo manejo ele precisa de ajuste. Crianças, que nós temos visto as crianças chegando hiperidratadas, e gestantes que precisam ser monitoradas. A gente não pode perder, secretário, nenhuma pessoa, mas é inadmissível que a gente perca nenhuma grávida, nenhuma puérpera por dengue. Então, palestras como a sua, feitas aí por convite da SOMERGE, na presidência do Dr. Rômulo Capello, são absolutamente essenciais para que a gente tenha resultados melhores nessa epidemia no estado do Rio de Janeiro. Parabéns, doutor Kiep, parabéns, Rômulo, e uma palavra final de agradecimento à nossa secretária, doutora Cláudia Mello, que tem sido absolutamente incansável nessa tratativa da pandemia de dengue 2024. Obrigado. Simone, mais alguém? Não, doutora Célia, nenhum inscrito no momento. Rômulo? Ok. No horário de 20h31, e aqui que não por nada, mas a gente lembrando um pouco desse rigor do horário, não que fosse pré-estabelecido, claro que nós teríamos uma tolerância maior com os demais colegas em havendo a necessidade de mais perguntas, mas justamente assim, o dia a dia não é fácil de cada um, a gente sabe, todos, alguns voltando, outros no consultório, coisas parecidas, mas eu quero ressaltar aqui e agradecer muito a todos que participaram de uma reunião tão importante quanto essa. Cada um dos seus municípios, porque nós tivemos aqui diversos municípios representados, não tenha dúvida, e nós faremos isso uma rotina, tá? Sempre que tivermos essas reuniões, e aqui eu já deixo o convite, doutora Célia, a senhora como presidente da MED Barra, a MED Barra tem que entrar como partícipe na próxima reunião. Quanto mais pessoas nós tivermos juntos, oferecendo esse programa de educação médica continuada, como bem a senhora falou, e a todos nós, como o doutor Braga, doutora Cláudia Mello presente, e ouvindo um colega, um estudioso, um cara sempre atualizado, é muito importante para todos nós médicos, para que possamos estar na frente dessa batalha, porque elas vão continuar acontecendo, não é isso que é? Então, eu gostaria de ouvir a sua palavra final, que é para depois passar para a doutora Célia, e ela hoje é a nossa representante maior e vai fazer o fechamento depois. Então, na qualidade aqui na função de presidente da SOMERGE e também da SOMEI, me sinto muito feliz com a presença de todos, quero agradecer a todos. Vai estar disponibilizada essa nossa conversa aqui a partir de amanhã pelo canal do YouTube da SOMERGE, que já tem outras palestras, inclusive do Dr. Kiep lá, né? Então, é um prazer muito grande recebê-los e sempre acompanhe nossos programas de educação continuada. Então, vou passar por Kiep, depois a doutora Célia fecha. Muito obrigado Rômulo, a todos. Obrigado, Rômulo. Só agradecer a presença de todos. Assim, estava vendo aqui agora, porque a gente aqui não vai dando aula, não vai vendo quem está presente, mas pessoas foram referência, né? A doutora Denise, o Rez, enfim. Muito legal, assim, estar com vocês aqui. A SOMERGE já faz parte da minha identidade já, né? São anos e anos já participando com vocês. Então, agradecer muito por seu convite. Agradecer a Célia, que além de vocês serem amigos, são companheiros de conselho. Agradecer a Cláudia, que está aqui, que volta a convidar vocês para se atualizarem dentro da página da Secretaria de Saúde, porque agora a gente vai entrar numa fase dinâmica, a gente tem que saber o que está acontecendo, e agradecer a presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. É. Celinha, só quero agradecer todo o nosso suporte, né? Da nossa Isso. equipe SOMERGE, né? A nossa assessora, a Simone, ao André, a todos aqui presentes. Muito obrigado. Doutora Célia, por favor. Eu só posso dizer que eu estou muito feliz, minha gratidão a você, que é por abrir a nossa educação médica continuada da SOMERGE. Estou muito feliz com todos que estão aqui presentes.
nós estamos, sim, com alguns outros eventos já esboçados e que ocorrerão em breve. Então, fiquem atentos à Somerge em relação à sua rede social, onde nós vamos divulgar os próximos eventos, sempre com assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, né? E também valorizando as associações de bairro. Hoje nós tivemos a SOMEI junto com a Somerge, em breve a AMEBarra, e assim nós vamos com as outras associações também. O importante é a informação de qualidade, como nós tivemos hoje, e aproveitar para dizer que a Somerge está diretamente ligada ao dia a dia do médico. Então, vamos valorizar esse momento associativo, onde nós temos a chance da informação e de trocas onde nós só acrescentamos no nosso dia a dia, na nossa atividade médica. Agradeço em especial Cláudia Mello, nossa secretária estadual, e sua equipe que está aqui presente, a todos os colegas, nossa diretoria da Somerge, nossos conselheiros, e até breve, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.